homem que conhece seu próprio futuro, em qualquer mínimo detalhe, poderá agir com base nesse conhecimento e, portanto, mudar seu futuro. Olá pessoal, tudo bom? Eu sou Natasha Garrido, você está no canal Beletrista e hoje a gente vai conversar sobre esse romance aqui, O Fim da Eternidade, de Isaac Asimov. Vem comigo? Mais um vídeo de literatura aqui de ficção científica, né? Vocês sabem que eu sou fã do gênero, então vocês vão sempre ver vídeos desse tipo aqui no canal. Por favor, me deem uma força aí, né? Compartilhe esses vídeos que tem aqui no canal sobre leituras de ficção científica com aquele seu amigo geek ou nerd, tanto faz. Mas esse daqui em especial vale para quem é professor de matemática, física, para quem é cientista em geral mesmo. Então curte, compartilha, se inscreve no canal se você ainda não está inscrito e lembra, aqui embaixo eu sempre deixo várias informações no box, tá bom? Então checa lá. Então, vamos aqui ao romance de ficção científica O Fim da Eternidade, do autor norte-americano Isaac Asimov. Esse romance foi publicado originalmente em 1955, mas essa edição que eu tenho em mãos é de 2007, da editora Aleph. É uma editora que eu recomendo de olhos fechados, é excelente o trabalho dessa editora. E, nossa, eu tô aqui elogiando, né, editora Aleph, por favor, me nota. Eu tenho vários livros, né, da editora Aleph, enfim. Mas é sério, todos os livros que saem dessa editora eu indico porque eles têm feito um trabalho muito bacana e isso é respeito com o leitor, né? O Asimov, ele é um dos grandes autores do século XX, de ficção científica. Ele está mesmo ao lado do Arthur C. Clarke, da Ursula Le Guin, do Philip K. Dick, do Heinlein, todos eles no mesmo grau de importância. Então o Isaac Asimov, ele é, assim, fantástico em tudo aquilo que ele traz. Muita gente que não gosta muito do Isaac Asimov porque muitas vezes é difícil de você entrar no universo que ele constrói, por conta da linguagem, que muitas vezes parece ser bastante técnica. E volto a dizer, se você for da área de ciências exatas, né, da matemática e da física principalmente, porque ele trabalha com muitos temas aí da física, um deles que a gente vê recorrente é o tempo. E então se você for, né, cientista ou flertar com essa área, com certeza você vai gostar dos textos do Isaac Asimov. Ele publica seus romances e seus contos entre as décadas de 1950 e 1990. O Isaac Asimov morreu em 1992 e ele escreveu quase 500 obras, isso mesmo. Tá? Ele escreveu muito, o que também é uma grande característica aí desses autores de ficção científica em geral. Eu acho que foi aqui no canal ano passado, eu fiz um vídeo sobre um romance do Philip K. Dick, eu disse a mesma coisa, ele escreveu bastante, mas eu acho, eu posso estar errada, mas eu acho que o Asimov, ele meio que supera, sabe, as expectativas aí de escrita. Ele escreve muito, muito mesmo. Vocês devem estar se perguntando, nossa, mas Natasha, você falou que ele é norte-americano. E esse sobrenome aí que ele tem, Asimov, ele é de origem russa. A família dele, ele nasceu na Rússia, na verdade, a família, né, é russa, a família dele é de origem judia também. E eles, na década de 20, eles imigram para os Estados Unidos, mais especificamente em Nova York. E o Isaac Asimov chega, então, nos Estados Unidos com 3 aninhos, ou seja, nasceu por acaso na Rússia, né? E é lá que ele se estabelece. Ele constrói toda a sua carreira, né, de escritor e também de cientista, porque ele era bioquímico, tá, na verdade, e ele acreditava muito na ciência. E a gente vê muito desse conhecimento do Isaac Asimov expresso na sua escrita. Ele, assim, tinha uma mente, nossa, ele lia muito, primeiro de tudo, ele lia muito, ele lia tudo muito, né, e fora que ele também tinha esse conhecimento da ciência da época. E ele faz esse casamento que eu considero assim, meio que perfeito. Mas eu volto a dizer, a linguagem do Asimov não é fácil para quem está começando aí a entrar nesse universo. De modo que eu indico, para começo,
De repente, não o fim da eternidade, mas sim Eu, Robô, que é uma novela literária que ele escreveu lá em 1950, que é super famosa. Aliás, muitas das histórias que o Isaac Asimov escreveu já foram adaptadas para o cinema, de uma forma ou de outra, tá? E eu quero aqui fazer um parênteses e deixar um beijo pro meu tio José, que mora em Brasília, que é professor de física e que foi ele que me apresentou o Isaac Asimov na minha adolescência. Então, por acaso, lá atrás, eu comecei a ler, na verdade eu li Eu, Robô e me apaixonei totalmente, acho que não só pelo Asimov, mas pelo universo da ficção científica em geral. Beijo, tio Zé! E aí, vamos ver então a história de O Fim da Eternidade, né? Vocês querem saber? Vocês estão aí, né? Falando muito. E eu vou dizer, pensando, né? Vocês estão pensando, eu vou dizer uma outra coisa. Eu tô enrolando aqui vocês, né? Olha só, eu não sei vocês, mas um tema que eu particularmente gosto muito e que é um tema muito caro também, né, para os textos de ficção científica, é a viagem no tempo. É só você lembrar daquele famoso romance clássico A Máquina do Tempo, do H.G. Wells, publicado no finalzinho do século XIX. E aí você vai lembrar o furdunço, o estardalhaço que isso fez, né, com os leitores, atiçou mesmo a imaginação. Meu Deus, será que é possível inventar uma cápsula no tempo? Será que é possível controlar, manipular o tempo? Então, essa temática da viagem no tempo, da cápsula do tempo, do cara que vai e volta pro passado, pro futuro, que manipula, que isso é um poder extremamente perigoso também, né? Se for executado por alguém que não tem muito discernimento das coisas. E é isso que a gente vai encontrar aqui como tema principal de O Fim da Eternidade. Aí vocês vão me perguntar, mas para quê? O que eles queriam, né? Manipular o tempo, controlar o tempo? É para evitar que a humanidade sucumbisse a seu próprio suicídio, a sua própria extinção. E geralmente esse é o objetivo aqui que eles trazem muito, né? Ok, vamos pra história. Vamos pra história. O técnico Andrew Harlan, ele pertence a uma grande organização, uma grande entidade hierárquica que se chama Eternidade. E a Eternidade foi fundada ali por volta do século 27. Então o que acontece? Antes do... Só para contextualizar logo, para quem tá lendo ou para quem não leu, porque essa parte é difícil, eu só consegui entender lá pela metade do romance. A Eternidade, ela é composta dos séculos, do século 27 em diante, que é o século onde ela foi fundada, né? O século 27. Até o século 27, né, é o que eles chamam de séculos primitivos, que pertence à história primitiva da humanidade. Muito bem. E o Andrew Harlan, ele é um perito, ele é um expert, ele é um estudioso desses séculos primitivos. Ele tem muitas revistas, muitos livros, né? Coisa que no século atual, onde a história se passa, não existe mais livros, existem microfilmes, né? É isso que documenta a história da humanidade, a escrita, enfim. Tudo uma questão aí, né? Que a gente vai observar enquanto a gente está lendo esse romance. Então, e o Andrew Harlan, ele não tem falhas, né? Ele é um técnico muito cartesiano, ele segue todas as orientações, foi treinado por essa entidade, pela Eternidade. Como tantos outros que pertencem às hierarquias aqui, mas principalmente ele e os que estão acima dele, que no caso são os computadores, e os computadores aqui são pessoas, né? Que dominam verdadeiros mapas do tempo, com todos os seus cálculos matemáticos. Então, quando ele fala de computador aqui, são pessoas, não são máquinas. Eles são chamados, né, os técnicos e os computadores são chamados de eternos. E eles exercem um certo fascínio também nas pessoas que não os conhecem, mas são pessoas de carne e osso. Então, exatamente, o que é que o Harlan ele faz? Ele controla o tempo, mas mais do que isso, antes disso, na verdade, ele tem as suas atividades. Então, o que ele faz? Os computadores, ou um computador, pede para que ele retorne a um determinado século e observe, faça suas observações, faça seus relatórios e observe ali algum indício de falha na humanidade que pode ser alterado para o bem da própria humanidade, para que no futuro, por exemplo, seja evitado epidemias, seja evitado guerras, hecatombes, enfim. Esse aqui é o propósito da interferência
no tempo, né? Que é uma interferência que o Harlan, enquanto técnico, faz, e mais sacramentada, digamos assim, muito bem calculada por esses computadores, essas pessoas aí que são, na verdade, que estão no alto escalão lá da eternidade. Em determinado momento aqui da história, o computador Twistle, que é como se fosse o mentor do Harlan, ele diz assim, olha, eu vou te deixar... Eu queria que você preparasse, eu queria que você fosse o professor de história primitiva desse aprendiz aqui, que é o Cooper. E aí o Harlan vai ensinando muita coisa dos séculos primitivos, né, pro Cooper. E a gente vai imaginar o quê? Bom, ele deve estar preparando porque o Cooper no futuro vai ser um técnico e também vai ter que fazer essas viagens no tempo, fazendo essas mudanças aí pontuais para evitar outras catástrofes no futuro, como essas que eu já falei para vocês aqui anteriormente. Mas também, o que também acaba acontecendo é que em um determinado momento da história, e isso eu vou falar porque é já logo no início que é dito, que é mostrado, é que o Harlan, ele conhece uma mulher muito bonita, que é a Noyce Lambert, e ele se apaixona por ela. E ele começa a investigar o que ela está fazendo ali, e ela vai ter também uma missão junto a ele, ela vai ter que cumpriu uma missão de voltar ao passado, de observar algo no próprio século dela de origem. Uma coisa muito interessante aqui é que nunca você vai pensar no onde, e sim no quando. Por quê? Porque o tema maior de que se fala aqui é o tempo. Então, as pessoas na eternidade, elas pertencem a séculos variados, né? O Harlan pertence ao século, a Noyce pertence a outro século. O computador Twistle, que tem uma função muito importante aqui nesse romance, é de outro século, enfim. Então eles se conhecem, né? O Harlan conhece a Noyce, eles se apaixonam. E essa coisa do amor para um cara tão racional como o Harlan vai adquirir uma outra faceta. E ele vai começar a questionar também todos os propósitos da eternidade, que é uma instituição que, assim, eterna, que não cabe. Inclusive, essa questão das relações afetivas, elas são desestimuladas, né? Tanto entre os técnicos quanto para os computadores, porque isso atrapalha a visão que eles têm sobre o tempo, sobre a humanidade, sobre as interferências que eles precisam fazer. É muito interessante esse tipo de entendimento aqui que a gente vai lendo, tá? Eu quero dizer que eu só comecei a entender tudo isso lá para a página 100, mas não desistam de ler esse romance porque ele é muito bom. Então, por amor a nós, o Andrew Harlan, ele não só vai questionar, como ele vai considerar destruir a eternidade. Agora eu não vou dizer como, eu não vou dizer o que mais faz ele mudar de ideia, quais são suas suspeitas, né? Mas assim, a história é muito bem construída. E a mente do Asimov é uma mente, nossa, eu fico pensando, de vez em quando eu fico pensando assim, como é que entra na cabeça desses escritores de ficção científica. Às vezes eu acho que é muita paranoia. Aqui, entre nós, claro. Mas quem aí nunca pensou em viajar no tempo, né? Então, só recapitulando alguns temas que a gente pode observar e que são importantes nesse romance, né? Além da viagem no tempo, dessa manipulação e do controle do tempo, a gente tem a temática que é universal, que é o amor. Como é que o amor faz a gente enxergar e questionar nossas próprias convicções, certo? Os nossos pontos de vista, principalmente para uma instituição imutável como a eternidade, que é o que o Harlan começa a questionar constantemente, né? E ele volta a dizer, para um cara racional como ele, isso realmente é um avanço. E a gente começa a entender também muitas outras razões pelas quais a eternidade não gostavam de mulheres ali entre eles, não gostavam de incentivar que esses técnicos ou os computadores eles se casassem, né? Mas, por fim, já chegando no fim do vídeo, eu acho que é interessante a gente refletir sobre essa coisa do tempo, né? É uma coisa assim que ronda a minha cabeça desde quando eu era criança, e muito depois também quando eu comecei a ler os textos de ficção científica. Nossa, eu queria tanto entrar numa máquina do tempo, queria tanto poder voltar no tempo, sei lá, pro século que eu sou mais apaixonada, que é o século XIX, todo mundo sabe disso, né? Mas sei lá, será
que se você tivesse essa oportunidade de voltar no tempo, você ia querer ter esse poder de controlar a humanidade, mesmo que fosse de uma forma benéfica, como é proposta aqui pela eternidade? Inclusive é interessante que esse texto aqui não é só voltado, agora acabei de me lembrar, ele não é só voltado para quem gosta das ciências exatas, mas para quem é sociólogo, porque eles também tinham na equipe da eternidade pessoas que estudavam a humanidade, os sociólogos, e que também indicavam ou não se aquela mudança que seria feita realmente valeria a pena ou realmente seria interessante para que a humanidade pudesse continuar no seu processo de evolução, certo? Bom, é isso, é sempre muito bom ler Asimov. Eu acho que é a primeira vez que eu falo dele aqui no canal, mas fica a dica para você. Nós ficamos por aqui também. Tchau e até o próximo vídeo.